Professora Marcela, explique para a nossa audiência, nossas espectadoras e nossos espectadores, o que é CEBI e o que é aquela outra sigla lá da leitura da Bíblia. Então, o CEBI é Centro de Estudos Bíblicos, e a gente costuma dizer que acho que falta um E aí, tinha que ter um E a mais, sabe? CEBI, que deveria ser, né? Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, né? Porque é um lugar, um espaço que estão todos, né? Todos são bem-vindos e que nós conversamos com todos, é uma delícia, assim. Mas o CEBI, ele foi fundado em dia 20 de julho de 1979, né? Mas mesmo antes dessa data, já existiam outras experiências, né, de prática de leitura popular da Bíblia junto às comunidades eclesiais de base e de outros grupos populares em diversas partes aí do Brasil. Mas uma coisa assim, muito importante que a gente tem que dizer que a novidade que a leitura popular da Bíblia trouxe, ela parte primordialmente da realidade dos pobres. E aí, o que significa? A gente costuma trabalhar um triângulo, né, onde a Bíblia está ao centro, né, a gente sempre parte de um texto bíblico, da leitura de algum texto bíblico, mas pensando no quê? Em 3 pontos. Na realidade da pessoa, na realidade da comunidade que essa pessoa está inserida e na realidade da sociedade, né, o qual a pessoa e a comunidade fazem parte. Então, é uma leitura que não está, ela está vinculada, né, totalmente com a realidade da pessoa, da sua comunidade e da onde ela vive, da sociedade, do país, enfim. Inclusive tem um mantra que eu adoro, que a gente costuma falar muito, que acho que o senhor deve conhecer, que diz assim, onde a cabeça pensa, onde os pés pisam, a cabeça pensa e o coração sente, né? Então, é fazer essa leitura a partir de onde você pisa, da sua realidade. E aí você pensa a partir disso para mudar ou trazer propostas de mudança naquilo da sua realidade. Em ambas as fontes, a questão da opressão era muito forte. Como é que é isso, professor Hugo? Legal, Dom. A gente poderia aqui ficar semanas falando só sobre esse conceito, né? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui, mas é importante marcar algumas questões aqui, né? Por exemplo, essa opção, né, de um movimento espiritual ou religioso, como preferir, por aqueles que sofrem, ela é muito antiga, mas muito mais antiga que o cristianismo e o judaísmo, por exemplo, né? Se a gente for ver no livro de Osíris, o livro dos mortos, né, no Egito Antigo, essa opção está lá escancarada, assim, né? Dá comida a quem tem fome, acolha as viúvas, os órfãos, etc., né? O judaísmo, ele tinha diversas opções para seguir ali na sua caminhada do povo de Israel, mas, de alguma forma, parte dele fez questão de também aderir a essa opção pelos pobres, né? A opção por quem sofre, por aqueles que não têm o mínimo que é necessário para viver dignamente. E isso só que Jesus radicaliza isso de uma forma muito, muito bonita, né? Chegando a radicalizar essa opressão, essa opção pelo pobre, né, que em primeiro lugar, material, sem sombra de dúvidas, mas também espiritualmente, né? Então, a completude ali em Jesus é muito bonita, né? Porque ele diz, ora, a pessoa pode ter dinheiro, mas não entra no reino, né? Muito difícil entrar no reino, por quê? Porque não tem aquilo que é necessário, né, espiritualmente para que ela possa. Então, nós temos aqui a pobreza material, que é a necessidade, né, mínima para poder suprir as suas necessidades materiais para poder viver bem, e nós temos a necessidade espiritual, né? Obviamente que a necessidade material ela é muito mais emergente, né? Que é aquele que não tem o que comer, ele sofre um sofrimento que é diferente daquele que está sofrendo, por exemplo, por um luto, etc.
né? Qualquer sofrimento espiritual aqui. Agora, os dois são sofrimentos, né? Então, Jesus equalizou isso de uma forma muito bonita, e eu penso que a gente não pode deixar essa equalização que Jesus fez, preferindo sempre o pobre materialmente, né? Obviamente, mas também dando importância ao sofrimento espiritual, sempre, né? Sempre. Então, um pouco disso, Dom. Isso é o Evangelho, né? O Evangelho explicita essas duas opções pelo pobre, tanto a material, preferivelmente a material, primeiro a material, mais emergente a material, mas também a espiritual sempre caminha junto ali, né? Ouso a dizer que hoje, nas trincheiras mesmo, eu encontro muito mais gente, não só católica, mas muito mais gente cristã, do que dos partidos de esquerda, né? Quando eu vou visitar a favela, quem estão lá geralmente não são os partidos da esquerda burguesa, que hoje eu digo esquerda burguesa e liberal, sem medo de errar, né? E olha que eu sou filiado ao partido de esquerda, né? Quem tá lá comigo é irmãozinho da igreja tal, que tá ali pela favela. Quem tá ali comigo é o padre tal, que tá ali, né, por aquele povo ali. Quem tá ali comigo é o pastor tal, né? E não só, o babalorixá, é aquele do terreiro tal, é aquele da mesa tal, de tal lugar. Então eu digo, a religião ela tem uma força muito bonita na minha compreensão, e obviamente, né, pode ser uma leitura ingênua de mundo, mas na minha compreensão a religião ela tem essa força muito bonita de quando as pessoas se propõem a se doar pelo outro, elas fazem isso doando sua própria vida, né, e na gratidão, né? Na gratidão e na gratuidade, né, o que é mais importante, né? Sem pedir nada em troca, coisa que hoje muito pouco eu vejo nos partidos de esquerda, dos quais eu também participo, das lutas das quais eu também participo, mas está faltando, preciso dizer aí, na minha concepção. Termino então com uma frase que o padre Júlio Lancelotti sempre fala e me inspira muito: força e coragem.